Olá, queridos alunos! Nessa videoaula, vamos tratar da última unidade desse semestre, a unidade 4, que descreve o fenômeno da isomeria. Bora trabalhar, minha gente! Isomeria é o fenômeno da existência de substâncias que apresentam mesma fórmula molecular e propriedades diferentes, devido às diferentes disposições dos átomos na formação da molécula. Em outras palavras, isômeros são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Na química orgânica, é muito frequente o fenômeno da isomeria, porque o carbono é tetravalente e tem capacidade de formar diversos tipos de cadeias carbônicas com o mesmo número de átomos de carbono. Podemos distinguir dois tipos de isomeria: a isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial, ou estereoisomeria. A isomeria plana ou constitucional é aquela onde os isômeros apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais planas. A isomeria plana ou constitucional é organizada em dois subgrupos: isomeria constitucional estática e a isomeria constitucional dinâmica. Dentro do primeiro grupo, da isomeria constitucional estática, temos isomeria de cadeia, isomeria de função, isomeria de posição e a metameria, também conhecida como isomeria de compensação. A isomeria constitucional dinâmica, por sua vez, é representada unicamente pela tautomeria. Agora vamos tratar de cada um desses subgrupos com mais detalhes. A isomeria plana ou constitucional de cadeia é também conhecida como isomeria esqueletal ou de núcleo. Nesse tipo de isomeria, os isômeros pertencem à mesma função orgânica, mas cadeias carbônicas principais diferentes. Entre as diferenças encontradas entre os isômeros, temos cadeia aberta ou fechada, cadeia homogênea ou heterogênea, ou ainda cadeia normal ou ramificada. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos o ciclobutano com uma cadeia cíclica de 4 carbonos e o but-2-eno com uma cadeia aberta, insaturada, também com 4 carbonos na cadeia principal, ambos com fórmula molecular C4H8 e ambos pertencentes à função hidrocarboneto. Assim, a diferença entre eles é o tipo de cadeia, uma aberta, outra fechada. Nesse segundo exemplo, temos a etilamina, uma amina primária com cadeia homogênea, e a dimetilamina, uma amina secundária com cadeia heterogênea. Novamente, mesma fórmula molecular, mesma função, diferentes tipos de cadeia, sendo uma homogênea, a outra heterogênea. No terceiro exemplo, temos o metilpropano e o butano, ambos hidrocarbonetos de fórmula molecular C4H10, sendo o primeiro de cadeia ramificada e o segundo de cadeia normal, portanto, isômeros de cadeia. Nesse caso, ambos são hidrocarbonetos de cadeia cíclica. No entanto, o primeiro, que é o ciclobutano, tem 4 carbonos na cadeia principal. E o segundo, que é o metilciclopropano, tem 3 átomos de carbono na cadeia principal. Novamente, isômeros de cadeia, onde a diferença entre as cadeias é o tamanho da cadeia principal. No último exemplo, temos 2 cetonas, a pentandoizona e a metilbutanona. A primeira de cadeia normal e a segunda de cadeia ramificada, ambas com fórmula molecular C5H10O.
A isomeria constitucional de posição trata-se de um caso de isomeria onde os isômeros pertencem à mesma função orgânica, possuem a mesma cadeia principal, com o mesmo número de átomos de carbono, e apenas mudam a posição dos radicais, insaturações, grupos funcionais ou substituintes. Vamos aos exemplos. Nesse primeiro exemplo, temos o 2-metilpentano e o 3-metilpentano, hidrocarbonetos de fórmula molecular C6H14, com cadeia principal contendo 5 átomos de carbono, e que se diferenciam pela posição do radical metil. No primeiro caso, no carbono 2, e no segundo caso, no carbono 3. No próximo exemplo, temos o 1,1-dimetilciclopentano e o 1,2-dimetilciclopentano, hidrocarbonetos cíclicos com 5 carbonos na cadeia principal e fórmula molecular C7H14. A diferença entre eles é a posição dos grupos substituintes, posição 1,1 no primeiro caso e posição 1,2 no segundo caso. Cabe ressaltar que no caso de cadeias cíclicas, os grupos ligados ao anel são chamados grupos substituintes, porque radicais ou ramificações só podem ser considerados quando a cadeia é aberta ou alifática. No terceiro exemplo, temos 2 hidrocarbonetos aromáticos com fórmula molecular C8H10, e a diferença entre eles é a posição dos grupos substituintes, posição 1,2 no ortodimetilbenzeno e posição 1,3 no metadimetilbenzeno. Nesse próximo exemplo, temos o but1-eno e o but2-eno, hidrocarbonetos insaturados com 4 átomos de carbono na cadeia principal e fórmula molecular C4H8. No primeiro caso, a insaturação está no carbono 1 e no segundo caso, no carbono 2. Por fim, no último exemplo, temos 2 álcoois com 3 átomos de carbono na cadeia principal, de fórmula molecular C3H8O. No propan-1-ol, o grupo funcional está no carbono 1 e no propan-2-ol, no carbono 2. Portanto, isômeros de posição. Na isomeria plana de função, compostos de funções orgânicas diferentes apresentam mesma fórmula molecular. Como exemplos, temos propan-1-ol, da função álcool, e metoxietano, da função éter, ambos com fórmula molecular C3H8O. Nesse segundo exemplo, temos, com fórmula molecular C3H6O, a propanona, da função cetona, e o propanal, da função aldeído. No terceiro exemplo, temos o ácido propanoico, da função ácido carboxílico, e o etanoato de metila, da função éster, ambos com fórmula molecular C3H6O2. No último exemplo aqui citado, temos uma situação menos comum. O álcool, fenilmetanol, e o fenol, ortometilhidroxibenzeno, ambos com fórmula molecular C7H8O. De um modo geral, álcoois e fenóis não são isômeros de função. Na metameria, também conhecida como isomeria de compensação, compostos de mesma fórmula molecular apresentam diferentes posições para heteroátomos dentro da cadeia principal. Assim, esse tipo de isomeria é praticamente uma variedade da isomeria de posição, embora com um nome específico. Obviamente, só ocorre para funções que contêm heteroátomos. Como exemplos, podemos citar metoxipropano e etoxietano, da função éter. No primeiro caso, o heteroátomo está logo após o primeiro carbono da cadeia principal, considerando da esquerda para a direita. E no segundo caso, o heteroátomo, oxigênio no caso, está logo após o segundo carbono. Em ambos os casos, a cadeia principal contém 4 átomos de carbono e o oxigênio como heteroátomo.
Nesse segundo exemplo, temos dois ésteres, o propanoato de metila e o etanoato de etila, ambos com 4 átomos de carbono e um oxigênio na cadeia principal. No primeiro caso, o heteroátomo é o quarto átomo na cadeia, e no segundo caso, é o terceiro átomo, portanto, isômeros de compensação, ou metâmeros. No terceiro exemplo, temos duas aminas secundárias de fórmula molecular C4H11N. Na primeira, a metilpropilamina, o heteroátomo é o segundo átomo na cadeia principal. E na segunda, a dietilamina, o heteroátomo é o terceiro átomo na cadeia principal. No último exemplo, temos duas amidas, a N-etiletanamida, com o heteroátomo na terceira posição da cadeia principal, e a N-metilpropanamida, com o heteroátomo na quarta posição da cadeia principal. Todos os tipos de isomeria considerados até aqui fazem parte dos isômeros constitucionais estáticos. Nesse momento, vamos tratar da tautomeria, que é uma isomeria constitucional dinâmica, pois os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico no sistema. Nesse tipo de isomeria, ocorre migração de um átomo de hidrogênio de um carbono para o oxigênio. Esse fenômeno é verificado somente no estado líquido, e há um equilíbrio entre as duas formas tautômeras. No primeiro exemplo, temos o etenol, da função enol, função onde o mesmo carbono possui um grupo OH e uma ligação dupla. Além do etenol, temos o etanol, o etanal, sendo que o etenol se transforma em etanal, através de um equilíbrio dinâmico que se desloca no sentido de formação do aldeído. Observe que o hidrogênio, antes ligado ao oxigênio, no etenol, está ligado no carbono, no etanal. Esses compostos, etanal e etenol, são chamados de tautômeros, isômeros por tautomeria. No segundo exemplo, o propendoizol, um enol, se transforma em propanona, uma cetona, de modo análogo ao que aconteceu no caso anterior. A tautomeria ocorre com alguns tipos de compostos. Todavia, trataremos aqui somente dos casos que envolvem aldeídos e cetonas. Assim, terminamos esse tópico 4.1, que tratou da isomeria plana ou isomeria constitucional. Na próxima videoaula trataremos da isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria.